Olá, amigos do Sicredi Biraiaras, espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para as próximas semanas em todo o Brasil e, claro, que com o devido destaque para as áreas de atuação do Sicredi Biraiaras no Rio Grande do Sul e também no Triângulo Mineiro. Estas são as primeiras chuvas agora do começo do mês de outubro, ainda com a maior concentração de chuva na região sul do Brasil, mas o que vamos observar nessas próximas semanas é a evolução da chuva alcançando áreas do sudeste e do centro-oeste do país, e isso especialmente a partir de meados do mês de outubro. Nesta semana, 2 sistemas atuam na região sul do Brasil. Neste início de semana, tivemos a atuação de uma frente fria, provocando tempestades entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, e até o final da semana, um novo sistema irá se formar, promovendo chuva forte no sul do Brasil e já alcançando, inclusive, no decorrer dos próximos dias, áreas entre São Paulo, sul de Minas Gerais e até alguns pontos do Triângulo Mineiro, mas ainda de forma fraca e localizada. Por enquanto, para este início do mês de outubro, os maiores acumulados de chuva ainda estão previstos para a região sul do Brasil. Deve chover sim no sudeste, inclusive em áreas como o Triângulo Mineiro, mas o aumento da chuva nestas áreas deve se dar ao longo da segunda quinzena. Aliás, agora no dia 12, no domingo, deve se formar um sistema mais forte de chuva na região sul do Brasil e rapidamente vai espalhar estas áreas de instabilidade pelo centro-oeste e pelo sudeste, marcando assim o início dessa evolução da chuva para as áreas mais centrais do Brasil. Bom, do dia 14 ao dia 20 já tem uma chuva mais organizada entre a costa do sudeste e a região norte, mas novamente um sinal forte de chuva entre o interior da América do Sul e o interior da região sul do Brasil. Essa chuva se espalha mais uma vez pelos 3 estados da região sul, mas cada vez mais a gente observa o ganho de volume de chuva numa faixa preferencial que vai da costa do sudeste à região norte do Brasil, aqui já mostrando a virada do mês e o início do mês de novembro, agora sim mostrando mais forte a chuva para o sudeste, centro-oeste e região norte e reduzindo para o sul. Não é ausência para o sul, é que o volume de chuva já não vai ser tão forte entre final de outubro e decorrer ali da primeira quinzena do mês de novembro, que é quando a chuva se estabelece entre a costa do sudeste e a região norte do Brasil. Bom, tendência para os próximos 60 dias, começando por Nova Prata, onde tem previsão pelo menos 1 a 2 vezes por semana de chuva forte, na forma de tempestade, inclusive, o que é comum agora na primavera e vai seguir assim ao longo ainda das próximas semanas. Percebam que entre o finalzinho de outubro até pelo menos aqui meados do mês de novembro, há uma expectativa de redução de chuva, não é ausência total. E lá no final do mês de novembro, retornando as condições de chuva para a região de Nova Prata. O mesmo cenário é esperado para a região de São Jorge, com chuva forte para esses próximos dias, começa a reduzir no final de outubro, começo de novembro, ocorre algumas janelas aqui de tempo mais firme, não é ausência totalmente de chuva, mas há uma redução mais significativa da chuva. Primeiro aqui por volta do dia 3 até perto do dia 10 de novembro e depois perto ali do dia 15 de novembro até perto do dia 20, tá? É algo que pode persistir um pouquinho mais, mas não traz uma grande preocupação, porque a umidade do solo está boa, antes terá chovido e depois tem a previsão já para o retorno da chuva. Em Ibiá, a expectativa é de uma frequência maior de chuva agora, para o decorrer dos próximos 60 dias. Observem que se a gente passa uma linha de 10 milímetros aqui, dá para ver nitidamente essa evolução, e isso vai acontecer, sobretudo a partir do dia 20. Antes disso, já ocorrem alguns episódios de chuva, como eu mostrei inclusive no mapa, chegando alguma chuva para o triângulo, mas vejam que a temperatura máxima ainda está bem elevada. Isso é um sinal de que essa chuva nesse período antes do dia 20, ela ainda vai ser pontual. Depois ela se torna mais abrangente, mais frequente, segue até o fim do ano com boas condições. Itapajipe também tem uma boa previsão de chuva agora para as próximas semanas. Agora, especialmente nesta primeira quinzena do mês, pode acontecer alguma chuva, mas ainda com temperatura elevada ou que sugere uma chuva mais pontual. A partir do dia 20 em diante, a gente observa a temperatura reduzir. Claro que não é frio, mas já não vai fazer tanto calor por dias tão consecutivos, né? A gente já vê uma redução aqui do calor e uma frequência maior de chuva. Reduz um pouquinho a chuva ali em meados do mês de novembro, mas não é nada muito persistente, tanto que depois já tem previsão de retorno da chuva. E a
a escala desse gráfico está um pouco esquisita, porque tem um episódio aqui que está muito forte, pode até descartar esse episódio aqui, e quando a gente traça a linha de 10 milímetros, dá para ver muito bem que a chuva agrícola se estabelece sim, já no decorrer dos próximos dias, mas sobretudo a partir do dia 20. Bom, vamos ao resumo da previsão para os próximos 10 dias, primeiro começando pela região do Sicredi Biraiaras, no Rio Grande do Sul. Então a gente tem André da Rocha, por exemplo, com 68 milímetros, alguns lugares com quase 80 milímetros, como por exemplo Antônio Prado, Nova Bassano passando de 100 milímetros. Ou seja, esses dois episódios de chuva agora para os próximos dias, eles vão ser bem encorpados em relação ao volume de chuva, tá? E atenção, porque na maioria das vezes os primeiros episódios de chuva relacionados a estes sistemas virão acompanhados de muita ventania, descargas elétricas e eventualmente queda de granizo. Essa condição de tempestade é bastante comum agora na primavera e isso pode sim acontecer nesses dois sistemas, tá? Esse agora do início da semana e o outro que está previsto para se formar ali do dia 11 para o dia 12. Para o Triângulo Mineiro já tem chuva agrícola para os próximos dias. Ainda é pontual, tá? Não é ainda abrangente. Ali perto do dia 20 em diante é que aí sim a chuva se torna mais abrangente e mais frequente. Mas ainda assim, ó, para os próximos 10 dias, Araxá com 28 milímetros, Sacramento 57 milímetros. Então, tem bons volumes de chuva aí previstos para o decorrer dos próximos 10 dias. Nesta semana, uma chuva ainda muito fraquinha. Ali por volta do dia 12, 13 é que pode acontecer um episódio de chuva um pouco mais expressivo para estas regiões. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana e até a próxima!